Hoje é sexta-feira. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esse comentário que eu vou fazer agora não é sobre essas manifestações de rua que estão ocorrendo em algumas cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Não é sobre elas, né? Isso é uma reedição mambembe daquelas manifestações dos Black Blocs. Vocês se lembram bem, né? O que aconteceu ali. Da mesma forma que aquelas manifestações foram contidas, essas também serão contidas. Isso aí é um jus esperneando e mais violento apenas. Não tem maiores consequências. É a mesma gente, são os mesmos renegados sociais. Eu costumo dizer para os meus amigos o seguinte: o mundo sempre tem e terá renegados sociais. O primeiro deles foi o Caim, esses são os descendentes do Caim. O pessoal está aproveitando esse momento aí para depredar, vandalizar, como sempre, né? Como sempre aconteceu. Se alguém do outro lado que está me vendo agora, mas por que por ele está tão tranquilo? Eu estou tranquilo pelo seguinte, porque não tem expressão isso aí. São esses grupelhos, essas minorias agressivas, né? Eles nunca levaram a melhor, né? E não vão levar a melhor agora. Ah, mas o Alckmin está meio frouxo lá, o Sartori está meio frouxo, o que está havendo aí com a brigada? Vocês não perceberam ainda não que quando daquelas manifestações do Black Blocs, e a brigada e a PM de São Paulo, sobretudo, reagiram com bastante força, logo de início, receberam críticas ferozes de boa parte da mídia, do PT, do governo da época, que era da Dilma, da chamada inteligência nossa, entre aspas, né, brasileira, intelectuais, juristas, até a OAB, CNBB, criticando com severidade, sobretudo o governador Geraldo Alckmin em São Paulo, né, pela truculência da PM em São Paulo, a truculência da brigada militar aqui. Aqui até era o governador, era o Tarso Genro do PT, né, que acabou recebendo em palácios bandidos juvenis. Mas com o tempo, o que aconteceu? A própria opinião pública, com o tempo, se deu conta do seguinte: olha, esse pessoal está nos agredindo, né? Nós somos a imensa maioria, estamos sendo agredidos. E a mídia começou a mudar de lado, né? Esses vagabundos foram ali na frente, por exemplo, da Zero Hora e largaram um caminhão de esterco, foram diante da Veja, fizeram a mesma coisa, né? Ontem, aliás, em São Paulo, foram lá na frente da Folha de São Paulo fazer a mesma coisa e na Zero Hora aqui em Porto Alegre. Então a própria mídia começou a mudar, como está mudando agora já sexta-feira aqui em relação a esses dois, três dias dessas jornadas atuais, né? E vai mudar muito mais. E daqui a pouco as RANs vão estar implorando para que a PM em São Paulo e a brigada daqui seja mais severa. Pode contar que vai ser isso aí. Então os governantes hoje estão mandando as suas polícias acompanhar, mas não agir com muita severidade não, né? Deixa quebrar um pouquinho de agências bancárias, alguns carros, incendiar o PMDB, como fizeram aqui na quarta-feira de noite, bater em algumas pessoas, intimidar outras, largar caminhão de esterco na frente da Zero Hora, da Folha de São Paulo, da Veja, porque num segundo momento todo mundo vai dar razão para a PM, para a brigada, quando começar a agir e bater nessa gente, identificar e prender. Que é isso aí, porque não é possível que essa gente use a liberdade para acabar com a liberdade, né? Mas até não era sobre isso que eu queria falar aqui, vou ser um pouco mais rápido. Estou com uma gripe, uma tosse terríveis. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: é esse problema ainda desse fatiamento aí no julgamento da Dilma Rousseff, né? Vocês sabem tanto quanto eu que, por proposta da bancada do PT no Senado Federal, o julgamento da Dilma Rousseff foi dividido em duas partes. A primeira para caçar o mandato dela, isso ocorreu. A segunda era para se caçar ou não os direitos políticos dela, e não foram caçados. Não estava isso aí no script. Simplesmente não estava no script, porque
O artigo 52 da Constituição Federal, ele é muito claro em situações de impeachment, né? Aliás, o Fernando Collor, quando falou no Senado essa semana, ele dizia isso. Olha, comigo não teve essa história. Não teve história nenhuma. Foi assim. Olha, o artigo 52 da Constituição Federal, eu estou aqui com ele, compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice. Parágrafo único. Limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Olha, o artigo 52 diz o seguinte, da Constituição Federal, que o Senado, ele limita o seu julgamento, a sua condenação, no caso, se for condenação, ao seguinte, ó, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Não diz assim, no caso de condenação, fixará o prazo, a Constituição não diz assim, a perda do cargo numa primeira votação separada e depois, então, numa segunda votação, a inabilitação por 8 anos. Não diz isso aí. Há uma relação causal aí, de causa e efeito, terrível, né? Perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Não tem que discutir. Está muito claro isso aí. Invocar, por exemplo, a lei de 1950 que trata do impeachment. Que lei? E a hierarquia das leis? Como é que fica a hierarquia das leis? Então, desde quando uma lei se impõe sobre a Constituição? Desde quando uma regra regimental do Senado, seja de que casa for, se impõe sobre a lei? E essas, desde quando que o regimento interno ou uma lei se impõe sobre a Constituição Federal? Isso simplesmente não existe. Qualquer estudante de direito aí do primeiro ano sabe disso, sabe muito bem disso. Então, no momento em que houve esse fatiamento, aí pegou muita gente de surpresa no Senado. Não sei se pegou no Senado Federal, mas de qualquer maneira, nessa sexta-feira, a senadora Cátia Abreu, falando aqui em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, às 8 horas da manhã, no programa ali, ela contou, verbalizou aquilo que a gente já desconfiava, que todo mundo desconfiava, mas não tinha detalhes, né? O que ela disse? Olha, alguns dias atrás eu fui procurar o presidente Lewandowski e fui procurar o Renan e disse para eles que nós eventualmente apresentaríamos um requerimento pedindo para fatiar isso aí. Foi comunicar ao presidente do Senado e ao presidente do Supremo, o julgador. Quer dizer, o que ela disse? Você pegou orientação deles? Não, eu não peguei orientação deles. Nós fomos lá, que ela quis dizer, é ela e o pessoal do PT. Né? Fomos lá comunicar para eles. Para que comunicar? Para que comunicar? Comunicar que ia protocolar um requerimento? Desde quando que se comunica isso? Mas ele foi comunicar o requerimento. E o que fez o Lewandowski e o que fez o Renan quando ela fez esse comunicado? Alguns dias atrás, dias antes do julgamento. Quer dizer, quando o PT apresentou seu requerimento lá no Senado, o Lewandowski e o Renan já sabiam perfeitamente do que estava acontecendo. E vocês vão me dizer que o próprio presidente Temer já não sabia? Ninguém disse nada para ele? Ninguém disse nada para aqueles senadores que mudaram de voto na segunda? Olha, senhores, sinceramente, aí ficou muito claro, né, essa bandalheira toda aí, né, e essa revolta de todos nós, né? O que chama atenção nessa sexta-feira muito, ainda, principalmente nas redes sociais, foram declarações como a da própria advogada Janaína Pascoal, favorável a esse fatiamento. Agora dá para entender por que ela chorou lá no final daquele discurso dela, porque tô com peninha da presidente Dilma. Quer dizer, o bandido vai lá, toca a faca, mata o outro e diz, tô com peninha de você. Dá para entender? Eu estou querendo dizer com isso que ela já estava mancomunada com essa gente? Não sei, eu não estou dizendo isso. Mas enfim, muita gente estava participando dessa bandalheira, né? Resta saber agora se o Supremo Tribunal Federal vai cohonestar esse verdadeiro ataque frontal à Constituição brasileira. Eu gostaria de ouvir o que o meu amigo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamarca, teria a dizer sobre isso, porque não disse até agora. A OAB, que foi uma das que pediu, inclusive, o impeachment da Dilma, não disse nada até agora sobre isso aí. Apenas aplaudiu o impeachment e pronto, entende? Mas e essa violação do artigo 52 da Constituição Federal, isso vai ficar por isso mesmo?
Senhores, tem razão aquelas pessoas que acham que esse país aqui já virou um país comandado por quadrilhas de bandidos de tudo que é tipo, de tudo que é gênero. Eu não esperava, portanto, eu espero de tudo dessa agência, mas nós temos que estar aqui sempre revelando as informações, vindo com as verdades, né? Batalhando, mobilizados. Eu já estou há 3 décadas, 4, 5, 6, 7 décadas fazendo isso. Por que eu vou parar agora? Você que está me vendo aí, que é muito mais jovem do que eu, acha que é hora de parar agora? Não, agora é a hora mais de fiscalizar mesmo, de monitorar, de tocar bafo quente. Nós temos agora que ficar batalhando para que o Supremo Tribunal Federal, quando falar sobre esse assunto aí, ele acabe com essa bandalheira, né, tia? Acabe com essa bandalheira. Se é que ele não vai voltar atrás e mandar anular esse julgamento e fazer de novo ainda, né? Que era só o que estava faltando, né? Senhores, não desejo um bom fim de semana para todos, porque ainda nós estamos mergulhados nessa indefinição tremenda sobre saber se esse país aqui é um país que tem algum tipo de respeito por si mesmo ou não tem nenhum mais mesmo. Bom fim de semana.